Mateus, ainda faz um favor para mim, por gentileza, apertar a iluminação nossa. Estamos começando e desprovidos de... Isso aí mesmo, isso. Obrigado. Ok. Na sequência, evidentemente, do nosso culto, já por meia hora desde o início, os nossos cânticos que nos preparam para o momento da pregação e do ensino da palavra do Senhor. Quantos conheciam esse cântico, O Meu Cálice, que nós acabamos de cantar agora? A primeira parte vocês conheciam, né? Alguns conheciam. O meu cálice elevo a ti, Senhor. Vem enchê-lo, faz-o transbordar. Pai celeste, dá-me sempre o teu poder. Vem, Senhor, minha vida transformar. E aí vem o aleluia. Aleluia significa o quê? O que significa a palavra aleluia? Louvai ao Senhor. E a palavra amém, que nós tanto falamos aqui? Que assim seja, que assim aconteça. Então, vocês estão conhecendo os termos, as palavras que nós utilizamos, principalmente amém. Algo é dito, então, e você desejando que aquilo realmente assim seja, assim aconteça, amém. E aleluia, louvai ao Senhor. Vocês estão tudo bem? Bem? Não jantaram ainda não, não é? Só vão jantar no retorno, não é? Eu não sei não, tem gente aqui que já jantou, quem sabe, né? Tem feição aqui, parece que vocês de manhã na escola dominical, após o café. Vamos ao nosso tempo do estudo, porque hoje nós temos ceia hoje, não temos? Daqui a pouquinho, literalmente, nós vamos tomar o cálice do Senhor, e o pão também. E o nosso estudo do Salmo 23, nós estamos ainda no 5º verso, mas tudo indica que dessa semana para a semana que vem, nós vamos chegar no 6º verso, o versículo 6 do Salmo 23. Nós estamos agora no finalzinho do verso 5. Depois parece que os acontecimentos são só do 5º verso, e aí vem o finalzinho. O meu cálice transborda. Mas na verdade é toda uma sequência de fatos que decorreram, chegando então nesse momento, nessa conclusão dos fatos em sequência ocorridos, para o salmista então expressar: o meu cálice transborda. O transbordar do meu cálice. E daqui a pouquinho nós vamos entender esse cálice, tá? Você está vendo aqui, vocês estão aqui no ambiente da igreja, estão vendo um cálice aqui na frente. Vamos então ao Salmo 23, coloquemos-nos em pé, memorizado, recitando, todos vocês a uma só voz. O Salmo 23, daqui a pouquinho então, esse trecho do Salmo 23, da 10ª declaração, o meu cálice transborda. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo,
o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque o seu pensamento no trono celestial do Deus bendito, oremos. Uma vez mais, reconhecemos, ó Deus, de todo o poder e autoridade, reconhecemos, ó Pai, a importância para nós, hoje à noite aqui, uma vez mais, estarmos recebendo a instrução da palavra no texto do Salmo 23. Abençoa, ó Deus, cada um aqui e aqueles que pela transmissão também recebem este momento nosso do ensino, da pregação, da instrução da palavra do Senhor. Fala conosco, ó Deus, usa-me como instrumento, capacita-me, ó Pai. Não há em mim condição por mim mesmo para tal obra, senão pela graça do Senhor. Auxilia-me, Pai, o Teu Santo Espírito opere em nossos corações hoje à noite. Barreiras, obstáculos sejam desfeitos e possamos ter um tempo sobremodo importante na presença do Senhor. Oramos o nome do Senhor Jesus, com corações agradecidos. Amém. Assentai-vos, para você que de pé se colocou. O transbordar do meu cálice. A palavra cálice, deixa eu achar um local, localizar algo aqui, para ficar mais fácil para mim. A palavra cálice, ela aparece em alguns textos dos livros do Velho Testamento, bem como também aparece em alguns textos dos escritos bíblicos, dos escritos da Bíblia no Novo Testamento. Em alguns textos, a palavra cálice tem um sentido literal. Aquela taça, aquele copo, aquilo que nós usamos na ceia, o cálice, esse é o sentido literal da palavra cálice. Ou então, no sentido figurado. Já no sentido figurado, a palavra cálice pode significar tanto algo que contém as bênçãos ou julgamentos divinos dados a uma pessoa ou a uma nação. Pode significar tanto bênçãos quanto julgamentos divinos dados a uma pessoa ou a uma nação. Vamos ver alguns exemplos da palavra de Deus, então, do cálice que é mencionado. A primeira vez que nós registramos, tal como no Salmo 23, é um registro também de Davi, no Salmo 16, verso 5. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Davi, então, menciona o Senhor sendo a porção da sua herança e do meu cálice. Essa porção do cálice ali era o Senhor. O Salmo 23, nosso texto, menciona cálice. O Salmo 75, verso 8, diz assim, porque na mão do Senhor há um cálice, sentido literal, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele, certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas, está no texto aqui, fezes. Que cálice horrível, não é? Terrível.
do Salmo 78, verso 5. É um cálice literal e traz consigo um juízo. O Salmo 116 também menciona sobre cálice, o verso 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ainda Isaías 51, 17, o último texto do Velho Testamento: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. E nós temos também no Novo Testamento, aí já é mais familiar para você, mais conhecido, o texto de Mateus 26, 39 a 42. Mateus 26, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Aqui vai mencionar aquele momento que talvez você sempre lembra com a palavra cálice: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando Jesus então deveria enfrentar a morte de cruz, e ele então perante o Pai a respeito disso. Deixa eu abrir na minha Bíblia, que fechou aqui no meu celular, eu vou na minha Bíblia mesmo. Mateus 26, 39 a 42. Deixa eu abrir aqui, que fechou ali. Por isso que eu quase não uso ele aqui. Melhor eu usar mesmo a minha Bíblia. Cadê aqui? E voltando, aliás, um pouquinho antes no texto, quando chega o verso 39 a 40, ele vai lá com os discípulos, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo, está realmente angustiada a alma de Cristo. Ele tomaria sobre o seu corpo, sobre a sua pessoa, todo o juízo de Deus contra o pecado, contra o pecador. Era o seu cálice. E temos também o texto de João 18, 11, Evangelho de João. Deixa eu ir lá. Meu aparelho ali fechou, deixa eu ir lá em João 18, 11. Você pode também abrir e acompanhar comigo o texto do Evangelho de João, capítulo 18, verso 11. Aqui é aquele momento, então, que Jesus está sendo surpreendido, não surpreendido para ele, mas para os seus discípulos. E cadê aqui? Quando Pedro, então, ao ser Jesus abordado por aquela equipe que vem para prendê-lo, Pedro tira da espada e fere a orelha do servo do sumo sacerdote, e Jesus diz então para Pedro no verso 11, mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então ele tinha um cálice para beber, um cálice dos mais difíceis cálices para que alguém dele bebesse, o cálice do sofrimento, o tipo de morte, tipo de humilhação que viria sobre o Senhor Jesus. Tanto no sentido literal, quanto no sentido figurado, nós temos na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a menção deste elemento chamado cálice. O Salmo 23, deixa eu ver se eu consigo, o que eu estou querendo
Quem sabe eu consigo. Deixa eu dar um outro versículo para você, antes de eu fazer a minha sequência para o Salmo 23. Aí você vai ter uma noção de 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, 16. Só mais esse verso que eu quero colocar para você, porque aparece a palavra aqui, bênção. 1 Coríntios 10, 16, falando a respeito da ceia. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Bênçãos ou julgamentos divinos, vindos sobre uma pessoa ou sobre uma nação. A ceia do Senhor deveria ser e deve ser bênção, mas ela pode também trazer julgamento divino. Voltando para o Salmo 23, para que você e eu tenhamos uma compreensão, na medida em que o salmista chegou a essa compreensão, no 5º verso, na última expressão do 5º verso, expressão, o meu cálice transborda, a perspectiva de que Davi escreve, o ponto de vista que Davi escreve o Salmo 23, como eu já mencionei várias vezes aqui, ele está escrevendo como uma ovelha aos cuidados do bom pastor, aos cuidados, então, como ele mesmo menciona, do Senhor. E essa ovelha, ela se gaba, ela se orgulha, ela tem uma imensa satisfação dos excelentes cuidados que ela recebe do seu Senhor, os melhores cuidados. Para você ter uma ideia, então, nós vamos olhando para o Salmo 23, por todo o contexto do Salmo 23, para chegar nessa expressão, para que eu e você venhamos a perceber a composição, o peso de importância, o meu cálice transborda. Primeiro, essa ovelha tem um pastor sempre presente. O Senhor é o meu pastor, e no original, a sua presença não me faltará. No original, no hebraico, no original, o nada me faltará é a presença do pastor, do Senhor, que não faltará. Hoje em dia se fala-se muito da importância no seio familiar, da família, mãe presente, pai presente. Você é um pai presente? Não, o pessoal não costuma mencionar isso? Que acompanha, que está ali, observando, cuidando dos filhos. Pai presente, mãe presente. Vai ou não vai fazer uma diferença na vida, no desenvolvimento do filho? Crescendo, tal, como Jesus cresceu, né? Tinha a presença do pai humano, a presença da mãe. Filhos precisam de pais e mães presentes, precisam receber o cuidado, não precisam? Como é bom ser cuidado, você ainda que tem a sua mãe, o seu pai, não é? Receber o cuidado, a atenção, o carinho. Essa ovelha tem um pastor sempre presente. Em qualquer momento ele está pronto para investir a sua atenção, o seu cuidado, o seu prezar para com essa ovelha. É um pastor tão presente que ela tem um repousar em pastos verdejantes. Além do repouso, a qualidade do local onde ela repousa, que já denota, indica o melhor repouso que a ovelha poderia ter. Um lugar de água de descanso. Pastor, o Senhor, cuja presença não lhe falta, lhe proporciona isso. Ela tem também um momento de refrigério de alma, quando ela precisa desse momento de refrigério de alma.
ela tem também um andar por veredas de justiça, que é um andar conduzido por esse Senhor, que é o seu pastor, que sempre está presente. Ela também tem um caminhar pelo vale, na companhia do Senhor, do seu pastor. Ela também tem uma mesa preparada na presença de adversários, e ela também tem uma unção com óleo. Um por um dos itens desse conjunto de considerações daquilo que a ovelha tem do Senhor, do seu pastor, ela então resta apenas dizer: diante de tudo isso, o meu cálice transborda. Diante de tudo isso, o salmista manifesta o quê? O seu regozijo, dizendo o seguinte: o meu cálice transborda. Há uma alegria, um regozijo, uma satisfação no coração do salmista. É como quando você começa a validar, a dar valor, trazer como reconhecimento na sua vida, tal como Israel no passado. Começa a avaliar e você chega à conclusão do seguinte: grandes coisas fez o Senhor por nós. Essa é a razão da nossa alegria. Não é assim que diz o texto no livro dos Salmos? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Depois eu coloco esses textos que eu menciono aqui de cor, recitando. Eu estou agora colocando na transmissão os comentários, eu estou enchendo lá com os textos. Se alguém quiser observar depois o texto, vai estar lá nos comentários da transmissão. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O nosso Deus, o nosso pastor, Ele é o seu pastor. É você ovelha do Senhor? Se você é ovelha do Senhor, entregue aos seus cuidados, você tem o melhor cuidado. O interessante é que o Senhor, perante o qual, fazendo essa avaliação, essa observação, essa consideração, eu e você devemos chegar como salmista, ao nos regozijarmos diante de todo o cuidado, todo o agir de Deus, do Senhor, do teu Senhor. Quem é o seu Senhor? O meu Senhor é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é Deus, o Deus Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. O Pai e o Filho, na própria declaração do Senhor Jesus, somos um. Amém, amém? Somos um. Eu e o Pai somos um. Você tem o melhor cuidado. O amanhã pertence, não pertence ao Senhor? Nós estamos vivendo hoje, mas Deus, o Senhor, supre. Nós falamos sempre das provisões do Senhor na nossa vida. Ele sabe o que você precisa. Ele é quem prepara para você. Sabe por que você tem que trabalhar todos os dias, honestamente ganhando o seu pão de cada dia? Porque isso vem de Deus. Deus é o autor do trabalho. Sabia disso? Deus criou Adão, já levou Adão a ser alguém ocupando-se numa atividade. Trabalhar é muito importante para o ser humano. O ser humano foi criado para desenvolver aspectos de utilidade na sua vida e viver. Imagine se dada fosse a você a condição que alguns buscam de não fazer nada, você seria em pouco tempo
acometido por uma terrível, malévola e destruidora depressão. Segunda-feira, amanhã. E aí? Não sei, não tem nada para fazer. E aquilo que avoluma na sua vida, não ter nada, vai te deixar cansado, abatido, e a sua vida vai ser terrível. Deus nos criou, nós temos atividade, e Deus, mesmo na questão do trabalho, deu talentos, deu dons, com os quais você vai desenvolver o seu trabalho. E deve ser assim. E devemos fazê-lo, referindo ao trabalho, para a honra e glória do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. E nós trabalhamos, é um trabalho. Na obra do Senhor, há muito trabalho. Basta você ler a sua Bíblia, acompanhe o ministério público do Senhor Jesus. Quanto trabalho dele e dos seus discípulos, na instrução dos discípulos, do momento de aula teórica à aula prática, envolvidos, engajados com o Senhor Jesus no ministério público. Você viu até que ponto o apóstolo Paulo, em consideração, lá lemos hoje de manhã, 1 Coríntios capítulo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, trabalhei mais do que eles, não eu, mas a graça de Deus para comigo, então pela graça sou o que sou. E Paulo reconheceu em 1 Coríntios que até a capacidade de pensar era algo que lhe era concedido por Deus. Então a força, disposição que você tem, que Deus tem te dado, as ovelhas do Senhor Jesus, Ele já mostrou a sua credencial. Ele é o bom pastor, ao ponto de cuidar das suas ovelhas, a dar a sua vida. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Então o salmista aqui, nesse conjunto de avaliação, não é apenas o unges a minha cabeça com óleo, mas se você olhar para o Salmo 23, tudo que eu mencionei nessa lista, pastor presente, repousar em campos, em pastos verdejantes, condução para águas de descanso, todos os elementos, combina com o ato de ser ungido com óleo. E pode perceber que depois ele vai, quase que como se estivesse fazendo uma conclusão, já finalizando o texto, o verso 6. Tudo que a ovelha precisava receber do pastor, no que diz respeito ao seu cuidado, naquilo que ela necessita, está aí a lista. É como Israel, quando avaliou, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O salmista estava alegre ao ponto do cálice dele transbordar. O meu cálice transborda. O transbordar do meu cálice é uma expressão de regozijo do salmista pelas bênçãos de Deus em sua vida. Então, transbordar do cálice é uma expressão do regozijo do salmista pelas bênçãos de Deus em sua vida. O meu cálice transborda, o transbordar do meu cálice. Posso
lembra o hino? Quantas bênçãos, quantas são? As ovelhas do bom pastor vão se regozijar no momento de dizer: o meu cálice transborda. Consideremos a expressão: o meu cálice transborda. Essa expressão tem um significado muito preciso nas culturas orientais. Desde a Palestina até aquela terra que a gente chama terra do sol nascente. Como é que chama o país da terra do sol nascente? Que a Fátima falou ali agora que eu não entendi? Pensou que era cidade, falou o quê? O quê? Ela pensou que era cidade Araraquara. É a cidade da Morada do Sol? Ela confundiu Araraquara, segundo dizem a cidade da Morada do Sol, com o país a terra do sol nascente. Como é que chama a terra do sol nascente? Japão! Aí, dona Lúcia. Aí, nós temos a irmã Lúcia, que é uma autêntica japonesa, né? Nascida no Brasil. Nascida no Brasil. Mas descende do pessoal da terra do sol nascente. Toda pessoa que descende da terra do sol nascente tem uma característica incontestável, inconfundível, não é? O olho, né? Não é? O olho. Mas tem também os coreanos, mas também é do Oriente. Ok. Então, da Palestina à terra do sol nascente, o Japão. O transbordamento do cálice significa plenitude de tudo que tem verdadeiro significado e valor para o ser humano. No Oriente, transbordamento de cálice, dizer o meu cálice transborda, significa plenitude, totalidade, preenchimento completo de tudo que tem significado e valor para o ser humano. Aqui a consideração não há uma referência a bens materiais, não é uma referência a bens materiais. Eu mostrei para Maria Júlia um cálice hoje. O que tinha dentro do cálice, você lembra? Dinheiro, dólares, repleto, transbordando, era um cálice transbordando de notas, acho que era dólar mesmo, dólar. Ela prestou atenção na imagem. Você sabe que nas sociedades consumistas, vamos pegar aqui agora o Ocidente, a mentira é assim. Nas sociedades consumistas do Ocidente, a mentira é assim: quanto mais você tem, mais feliz você será. E tem muita gente incomodada com essa expressão, que é uma expressão mentirosa, achando que essa expressão é boa. Eu preciso ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de bens, um pouco mais. Acha que a felicidade está em ter um pouco mais. Mas nem Davi, muito menos os orientais, estão fazendo referência a bens materiais. Significado verdadeiro, significado de tudo. Aliás, plenitude significa verdadeiro significado e valor para os seres humanos. E nem Davi, e nem os orientais, a menção é a bens materiais. Os bens materiais na nossa sociedade
que é uma sociedade consumista, materialista, são vistos, é verdade, como verdadeiros motivos de plenitude. A plenitude é o verdadeiro significado e valor que tem para os seres humanos. Aquilo que tem valor para os seres humanos. E dentro do Salmo 23, desse transbordar de cálice, volta-se numa referência direta para 3 considerações do contexto do Salmo 23, que faz o cálice transbordar. São 3 considerações que estão dentro do Salmo 23. A primeira é a presença do pastor. A presença do pastor. Você não é alguém abandonado. Você não é alguém que está sendo desprezado, rejeitado, desconsiderado. Você é alguém que em cada momento você pode expressar: o Senhor está comigo. Você desfruta da presença. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação, você pode aproximar-se e ter intimidade com o Senhor, o meu pastor. Olha que linda expressão. O salmo é da ovelha, é um salmo que eu desenvolvi com você, que tem um aspecto individual, nós levamos para o coletivo, mas ele tem um aspecto individual. E Deus trata conosco coletiva e individualmente. Não é assim? Deus trata conosco coletiva e individualmente. Individualmente é você e Deus. Aí você tira aquilo que as pessoas usam, as pessoas ímpias usam, no chamado carnaval. O que eles usam? Máscara. Agora, na semana passada, os ímpios tiraram daqui. Aqui é máscara, não é máscara que você usa aqui? Tiraram aqui e colocaram aqui, aquela coberturinha. Tem aqui. Presença do Senhor. Esse é o verdadeiro significado e valor para o ser humano. Relacionar-se com Deus. Deus tem domínio, controle sobre tudo, sobre todas as coisas. Ele ensinou isso muito bem, de maneira muito bem apropriada, quando usou o profeta Daniel para ser um instrumento direto no pé do ouvido do rei. Qual era o rei lá da Babilônia? Daniel ficou bem assim pertinho do pé do ouvido dele, falando das verdades da palavra de Deus. Nabucodonosor, desenvolvendo para Nabucodonosor aquilo que nós muito bem entendemos e sabemos: há um único Deus, só tem um único Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, que se revelou, que se manifestou na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus. Você não crê na existência de Cristo? Você não estava lá, você não viu, mas a Bíblia registra, mais de 500 irmãos testificaram de Cristo após a sua ressurreição. Está certo, ele morreu, é verdade, ele foi crucificado, é verdade, mas ao terceiro dia, o túmulo, o local onde ele foi, onde for o corpo dele colocado, não deu certo para as mulheres lá chegarem levando especiarias. Ele não estava no túmulo. E os anjos deram às mulheres, lhes deram a notícia mais importante daquele primeiro dia da semana: não está aqui, ele ressuscitou. Que é a garantia também da nossa ressurreição. Assim como ele é, um dia veremos face a face, e todo olho verá,
A Bíblia diz que toda língua, aliás, todo joelho se dobrará. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará o quê? Jesus é o Senhor. Amém, amém? Agora aqui é uma breve preparação para esse momento. Eu quero uma vida abençoada por Deus, você não quer também? Onde você pode chegar como salmista a regozijar-se e dizer: o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Presença do pastor. Outro fato para o transbordamento do cálice do salmista: cuidado do pastor. Quando você é acometido por um tipo de enfermidade, você espera, aguarda que administrem a você remédios, medicamentos que vão combater aquele mal, e nesse ato de combater o mal entra aí o cuidado para restaurar a saúde daquela pessoa. Assim, você precisa ser cuidado. Alguém precisa cuidar de você quando você é acometido por um tipo de enfermidade, ou até mesmo no caso da Covid-19, que por mais que já estejamos em 2022, nunca vamos esquecer do ano de 2019. Chegou-se naquele ano uma pestilência mundial de um vírus chamado coronavírus Covid-19. Mas ainda que pessoas cuidem de você, quem melhor para cuidar de você, ministrar e administrar a você o melhor cuidado, senão o Senhor? O Senhor. Então, esse cuidado de Deus, você se entrega apenas. Eis-me aqui, Senhor. Deus cuida de mim. Tem até uma música: Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Israel experimentou isso no passado, quando Deus demonstrou-lhes de maneira muito real o seu cuidado. Você já imaginou uma nação de 2 milhões de pessoas, que Deus toda manhã dava-lhes o pão vindo, oriundo do céu, o maná, cuidando das suas necessidades e provando a fé deles? Cuidado de Deus. E como é bom ser cuidado pelo Senhor. Em tudo e sobre tudo, nós precisamos desse cuidado. Você, mulher, recebendo o cuidado de Deus para ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa serva do Senhor, vem do Senhor. É graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida, no seu viver, que tem dias e dias e dias, para que você então chegue no momento da sua vida, já percebendo os dias se aproximando da conclusão da sua vida no tempo físico, e você dizer como Paulo: foi bom combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Isso é bom. Toda uma trajetória. O texto de Romanos diz que devemos viver para o Senhor.
Porque quer vivamos, quer morramos, somos do... Vai aparecer esse texto aí nos comentários depois, eu coloco lá para você. Presença, cuidado. Dá ou não dá para transbordar cálice? Vai transbordar cálice. É como Israel. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Tanto é que o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Não nas circunstâncias, nas coisas transitórias e efêmeras do mundo. Regozijai-vos no Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. E de presença, cuidado, para encher realmente a taça, ela vai transbordar. Teve unção, a unção do Senhor. E nós entendemos aqui, eu e você, nós como ovelhas do Senhor Jesus Cristo, a unção, sendo o óleo, sendo derramado sobre a nossa cabeça, o óleo simboliza o Espírito Santo. E a Bíblia diz, para que eu e você venhamos andar em Espírito. E é o Espírito Santo que comunica com o nosso Espírito, testificando verdadeiramente que você é filho ou filha do Deus bendito. E onde é que o Espírito Santo está? Senão, veio para habitar no corpo do crente, no corpo do homem e mulher de Deus, e é uma habitação permanente. Tanto é que a Bíblia ordena o quê? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando graças a Deus o Pai, sujeitando uns aos outros. É algo muito surpreendente, impressionante, e tem a manifestação do fruto. Eu falei manifestação do fruto do Espírito. Aqueles 9 aspectos que vão fluir do nosso ser: gozo, paz, amor, gozo, que é alegria, paz, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança, equilíbrio. O Espírito Santo vem para nos guiar, trabalhar a nossa personalidade, como eu mencionei a semana passada, e você aprendeu comigo a utilidade do óleo. Eu não mencionei para você que ocorria a situação que, se a ovelha não tivesse a administração do seu pastor para resolver o problema, ela poderia até cometer suicídio? Eu não mencionei? De vez em quando eu vejo alguém dizendo assim: eu estou querendo cometer suicídio. Já penso de imediato: está cheinha de mosca, essa pessoa está com muita mosca. As moscas já depositaram os seus ovos na mucosa úmida da narina da ovelha, já nasceram as larvas, está indo para a cabeça, e é um tormento, uma perturbação. Se não houver o socorro do pastor, ela vai se matar, ela vai cometer suicídio. Unção com óleo, obra do agir do Espírito Santo. Nós precisamos disso. A vida cristã tem a sua maneira correta, adequada, ajustada de funcionamento. Mas quem está de olho em nós, com a sua presença,
com o seu cuidado e com a sua unção, com o seu ato de ungir, é o Senhor. É, como Davi diz, o meu pastor, o Senhor, o meu pastor, cuja presença não me faltará. É pastor presente, cuidado constante e unção necessária quando dela é necessário acontecer. Transborda ou não transborda esse cálice? Transborda. Tem um transbordar do meu cálice. O meu cálice transborda. Daqui a pouquinho você vai tomar o cálice, que é o cálice da ceia. A obra que Jesus fez por nós, em memória dele, nós fazemos isso. Ainda bem que, num sentido, o cálice dele transbordou na obra redentora, na obra salvadora, porque se não tivesse transbordado, nós estaríamos perecendo, perdidos, sem a obra redentora que só ele poderia e de fato fez. Vamos colocar em pé, e antes que eu ore, vamos cantar o meu cálice. Vamos cantar o meu cálice. Esse cântico é uma oração. O meu cálice. Cante bem forte. Depois do cântico eu vou orar. De repente é possível que alguém ainda não entendeu a obra redentora de Jesus, ainda não o conhece como seu Senhor e Salvador, precisa ouvir de Jesus, precisa vir a Cristo, precisa reconhecer que você precisa da obra dele em sua vida. O meu cálice, vamos lá. Amém. Ainda em pé, os que aqui estão e estão em pé, nós vamos orar.
vou encerrar a transmissão e nós vamos celebrar entre nós aqui a ordenança dada pelo Senhor Jesus, a ceia. Eterno Deus, Senhor de todo poder, de toda a obra que descreve para nós a manifestação da presença do Senhor, o cuidado do Senhor para com as nossas vidas e a obra que o Senhor faz com que o Santo Espírito desenvolva em cada um de nós. Oramos por estes amados, por aqueles que puderam acompanhar a pregação da palavra do Senhor. Continue falando conosco, ó Pai bendito, que homens e mulheres, reconhecendo a sua condição pecaminosa, separados da comunhão com o Senhor, porque todos pecaram, e mortos em delitos e pecados, são separados, destituídos do Senhor, que possam reconhecer a obra salvadora, a obra redentora de um Deus que enviou o seu bendito Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, mas ter a vida eterna. Oramos pela obra de salvação, chegando a corações, a vidas daqueles que dela necessitam, e nos entregamos dessa maneira, orando hoje à noite, ó Pai. Abençoa cada um aqui, ó Deus, e confirma o teu propósito em cada vida, em cada coração. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.